Olá. Bem, tratamos nos vídeos anteriores da possibilidade de rescindir contratos ou da possibilidade de suspender pagamentos de contratos durante o período de suspensão de atividades ou em razão de qualquer impacto desta crise do coronavírus. Porém, tratamos nos dois casos de uma necessidade de análise da conveniência de fazer tanto uma coisa quanto a outra. E sempre a indicação neste caso é evitar a consideração de uma possibilidade de uma discussão judicial de uma ou outra condição. A discussão judicial deve ser sempre interpretada como última solução, como última instância. O judiciário ele é, por design, preparado para tratar de situações não dinâmicas, situações que não estão mudando a cada dia, para tratar de situações concluídas, sacramentadas. Então, numa situação como a que estamos atualmente, em que eu preciso tomar decisões a cada dia diferentes, de acordo com as condições atuais e das mudanças que ocorrem todos os dias em relação à debelação desta crise, nunca vai ser a melhor saída uma discussão judicial e nem lidar com a contraparte tendo por mentalidade esse conceito de que se você não concordar comigo, se não chegarmos a um acordo, eu vou para o judiciário. Isso não vai chegar a bom termo no momento necessário. Okay? Nada contra o judiciário, ele simplesmente é preparado, ele é desenhado para tratar de outro tipo de situação, de outro tipo de momento. Né? Precisamos hoje buscar soluções rápidas e efetivas para continuar para tomar decisões para a semana que vem e daí para a semana seguinte. Então temos tomando isso em mente. A recomendação é sempre a negociação. E quais são possibilidades de negociação em situações nessas como estamos agora? Vamos tratar o seguinte, ao invés de eu rescindir um contrato, ou então ao invés de eu ter rescindido um contrato meu, em razão ou durante esta crise, podem ser negociados, por exemplo, no caso de uma suspensão da prestação de serviço, seja ela por impossibilidade do fornecedor, seja ela por impossibilidade do cliente de continuar tomando esse serviço. Eu posso negociar uma redução proporcional dos preços. Mesmo como mencionei no vídeo anterior, que eu não tenha a obrigação de suspender pagamentos em razão da não prestação de serviço por necessidade do cliente ou por uma determinação de órgão de autoridade, e mesmo que eu possa continuar cobrando mensalmente os serviços, ou então mesmo que eu tenha que pagar mensalmente os serviços, pode haver uma negociação da redução dos custos proporcionais, uma redução do preço proporcional aos custos que o prestador de serviço não terá por estar com o contrato, com a prestação desse contrato suspensa. Vamos buscar um exemplo. Eu tenho um contrato de alimentação na fábrica. Eu tenho uma empresa que atende no meu restaurante, no meu refeitório industrial. Se eu suspendo as atividades da indústria, eu vou acabar dispensando a necessidade desse restaurante. Como eu disse, a empresa que presta esse serviço continuará tendo custos durante esse período de suspensão. Portanto, eu não posso cogitar a hipótese, eu não posso esperar deixar de pagá-los. Porém, efetivamente, ele vai ter um consumo menor ou nenhum de insumos, ele vai ter um consumo menor ou nenhum de eletricidade, de gás, de energia. Portanto, eu posso solicitar, negociar, posso abrir uma margem de negociação para redução do preço que eu pago mensalmente, proporcional ao custo que ele deixará de ter. Uma outra hipótese, eu tenho uma prestação, um fornecimento de produtos mensalmente, que durante um mês ou uma semana eu peço para que não seja entregue porque eu não vou precisar. Porém, esse contrato tinha, vamos dizer, um fornecimento mínimo, um volume mínimo que deve ser pago de qualquer maneira. Posso iniciar uma discussão para negociar, posso iniciar uma negociação para que haja uma abertura do preço, da composição deste preço e irmos excluindo, dando descontos relacionados aos custos que o fornecedor efetivamente não terá. Né? Custos, novamente, com eletricidade, com deslocamento, com manutenção. Num contrato de prestação de serviço, como limpeza predial, o meu fornecedor, nos dias em que ele dispensar os empregados dele, não terá custos de vale transporte, não terá custos de vale alimentação, é uma discussão agora, não terá custos relativos à efetiva prestação dos serviços. Então, com material, com insumos, com material de limpeza, então eu posso negociar reduções
proporcionalizadas destes valores mensais ou valores semanais que eu devo pagar no período que eu não estiver utilizando. Posso negociar se a questão sobre a mesa, se a dificuldade maior for uma dificuldade de pagamento pelo impacto em fluxo de caixa que uma das partes contratuais está tendo em razão de suspensão de pagamentos e coisas do gênero, eu posso negociar uma postergação de pagamentos. Eu posso negociar que sim, esse valor será pago, só que vai ser parcelado em X vezes a partir de tal dia, ou então a partir, posso colocar, do momento em que for superado o período de quarentena, né? Ou outra possibilidade inversa, eu não estou tomando serviços, eu não preciso de serviços, eu poderia rescindir este contrato, porém eu quero manter este fornecedor, eu quero ajudar este fornecedor e também quero ajudar a manter este relacionamento, manter essa cadeia de suprimentos. Então eu posso fazer um acordo com o meu fornecedor de que, claro, isso se eu puder, né, se eu tiver condições, de continuar pagando a ele, mesmo durante o período em que eu não estiver usando o serviço, e este valor pago por um serviço não prestado ou este valor pago por um produto não consumido vai ser convertido em descontos para abater as próximas faturas, e daí eu faço isso de maneira bastante parcelada para não impactar o fluxo de caixa dele. Então eu continuo desembolsando um valor hoje, mesmo que eu não esteja consumindo, e pelos próximos meses, a partir da retomada das atividades, a partir do momento em que as atividades comerciais e industriais retomarem após o período de quarentena, eu passo a pagar com um desconto. Todas essas são possibilidades. A negociação ela tem uma grande vantagem de permitir tudo. Só é importante que nós tenhamos em mente quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações, quais são as nossas possibilidades, para que passemos a uma fase de negociação de maneira mais instruída, mais eficaz, mais eficiente. Mas sempre tendo em mente o conceito de buscar soluções rápidas, soluções efetivas. Bem, nada disso, nada do que foi tratado nos 3 vídeos são respostas definitivas, nada disso é garantia de que não haverá discussões, não tenho a pretensão de buscar trazer aqui da forma tecnicamente mais aprofundada, mais detalhada, é simplesmente um começo de conceitos para que as pessoas que hoje estão considerando, estão pensando, estão até com dificuldade de entender em que posição elas se encontram hoje durante esse período em que elas não podem prestar o serviço ou não podem tomar um serviço, e para jogar luz um pouco e para dar alguns inícios de ideias de como superar e como manobrar os negócios nesse período. Espero ter ajudado com isso. Permaneço à disposição, pelo menos pelos próximos dias, para voluntariamente dar ideias, buscar soluções, sendo essa uma pequena contribuição dentro de um esforço coletivo de que esse período passe da maneira menos dolorosa e menos traumática possível. Haverá traumas, haverá dificuldades, mas juntos podemos buscar solucionar e diminuir o impacto disso. Enquanto isso, enquanto for necessário, reforço o pedido das autoridades sanitárias, fique em casa, cuide-se, sempre que possível proteja a sua empresa, proteja as suas pessoas, proteja os seus empregados e vamos superar essa crise e, no final das contas, vai dar tudo certo. Obrigado e boa sorte.